Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da excelente vitória do Flamengo sobre o Corinthians, 4-0, Maracanã lotado, festa. Então foi tudo perfeito nesse jogo. Primeiro jogo que o Pedro começa como titular. Eu acho que esse time do Flamengo que entrou ontem é o melhor time que a gente tem. O Ayrton Lucas, talvez não, né? O Alexandro, titular no lugar do Ayrton Lucas, que por sinal fez uma grande partida, o Ayrton Lucas. Então é um jogador muito importante, mesmo que não seja titular, mas vai ser muito importante para a maratona de jogos e para a sequência dos campeonatos. O Flamengo domina o Corinthians do primeiro ao último minuto. Acho que a única chance que o Corinthians teve foi um chute numa bola invertida da esquerda para a direita do ataque do Corinthians, que é um problema que o Flamengo tem desde a época do Tite, é essa bola inversão, né? Um cruzamento que sai de um lado e termina no segundo pau do outro lado, nas costas dos nossos laterais. Acho que é um problema, mas dá para corrigir tranquilamente. Então, durante mais 90 minutos, mais os acréscimos, a única jogada relativamente perigosa foi esse chute que o Rossi defendeu sem maiores problemas. O Flamengo, como eu já disse, domina do primeiro ao último minuto, marcação alta encaixada, linha defensiva alta para sufocar o adversário, meio de campo com e sem a bola, jogando muito bem. Então acho que tudo que o Felipe Luiz treina e que pede, os jogadores conseguiram executar. Mais uma vez o Flamengo, independente de jogar no Maracanã ou fora de casa, o Flamengo, durante os 15 primeiros minutos, ele encurrala o adversário, assim, de forma absurda, cria oportunidades de fazer gols. Do Brasileirão, todos os jogos foram assim. Quando o Flamengo consegue fazer esse primeiro gol, logo no início, o jogo fica melhor ainda pra gente. Foi o que aconteceu ontem, né? Numa boa jogada, o Arrascaeta acha o Cebolinha pela esquerda, o Cebolinha ali no mano a mano, corta para dentro e, é uma parte importantíssima, finaliza com calma e com consciência. O Cebolinha tira 2 marcadores, estava cheio de jogador do Corinthians na frente, ele tem só um espaço para a bola passar. E ele, geralmente ali, o jogador finaliza de curva, né? A bola alta. Mas dessa vez o Cebolinha, inteligentemente, como eu disse, com calma, com frieza, concentração, finaliza sem chance para o goleiro, de curva, mas porém rasteiro. Para mim, um golaço. Flamengo 1-0. Então esse gol é tudo que o Flamengo precisa, obviamente. Todo time precisa fazer gol no início do jogo, óbvio. Mas essa pressão, essa intensidade que o Flamengo bota no início do jogo, em todos os jogos, cria chance. Quando a gente consegue converter esse gol, o jogo se abre pra gente. Por quê? O adversário contra o Flamengo no Maracanã e o Maracanã lotado, igual estava ontem, eles vêm para jogar por uma bola. O Corinthians veio para jogar ali aquela bola que a única chance que eles tiveram era fazer aquele gol e ver o que acontecia. Então o adversário fica numa encruzilhada, assim, tô perdendo de 1-0. Vou sair mais pro jogo, aí eu vou dar mais espaço pro Flamengo, eu vou dar mais espaço para Cebolinha, para Pedro, para Arrascaeta, para Gerson, para Wesley. Então vai tomar um monte de contra-ataque. E se ficar também, se continuar jogando por uma bolinha só, sem querer sair muito, o Flamengo vai criar um monte de chances de gols. Ontem a gente conseguiu converter em gol as chances criadas. É o que eu venho falando aqui há algum tempo. Quando o Flamengo consegue converter as chances de gols, faz uma partidaça. Quando não consegue, fica aquele gostinho amargo de que, jogou bem, dominou o adversário, criou chance, mas não fez gol. Mas como o Felipe Luiz falou muito bem na entrevista coletiva, mais uma excelente entrevista coletiva do Felipe Luiz, esclarecedora,
Isso aí acontece em todos os times. Óbvio que nós, torcedores, os jogadores, ele falou muito sobre isso, também ficam bastante frustrados. Os principais, né, os jogadores mesmo, quando perdem muitos gols, chega no treino, pede para finalizar mais, treinar mais finalização. Mas voltando especificamente para o jogo, então o Flamengo faz 1-0 com o Cebolinha e continua dominando o jogo. Marcação alta, encaixada. Uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando, alguns especialistas comentando, que com o Pedro e com a Arrascaeta junto, a marcação, pressão vai ficar frouxa. Não ficou. Que a marcação adiantada, pressão, com o Felipe Luiz, ela é treinada. Então o Arrascaeta e o Pedro, assim como Cebolinha e Gerson, que são, né, os que começam essa marcação-pressão, eles sabem muito bem o setor e quem que eles têm que marcar. Você pode ver que quando o adversário consegue quebrar essa primeira marcação assim, automaticamente eles já recuam. E não é uma marcação aleatória, como era com o Tite. O Flamengo com o Tite tentava marcar pressão, o adversário conseguia sair muito fácil, porque não era orientado. Então, o Pedro não vai ter que ficar correndo para lá e para cá. O Pedro, quando ele entra em campo, ele sabe quem que ele vai ter que marcar ali na saída de bola e qual setor. Ele e o Arrascaeta, que nitidamente são os jogadores mais lentos do ataque, óbvio. O Cebolinha e o Gerson têm mais velocidade, eles marcam pela ponta. Então, se a gente observar esse jogo que passou do Corinthians, que tem as reprises que passam no Premiere e no Sport TV, muito legal, compacto de 1 hora, eu sempre assisto novamente. E no próximo jogo, vai ver que essa linha de 4, a marcação alta do Flamengo, ela é muito bem treinada, então os caras não tem que ficar correndo aleatoriamente. E quando você tem uma marcação que é treinada, você não correndo aleatoriamente, você se desgasta menos. Então, uma coisa que me chamou muita atenção e que é o segundo gol do Flamengo é a movimentação dos jogadores sem a bola. O Flamengo, graças a Deus, não é aquele time que o jogador que está com a bola não tem opção de passe porque os jogadores estão parados, não. Pode observar ali, Pulgar, De La Cruz, que saem jogando mais, né? O próprio Gerson, que flutua também ali pela saída de bola, eles recebem a bola, eles têm pelo menos 2 opções de passe. O jogo do Flamengo flui por causa disso. Quem dá o passe já se movimenta para receber, não é um jogo estático. O segundo gol do Flamengo, que para mim é outro golaço, observem quando vocês forem rever o Arrascaeta. O Arrascaeta toca a bola no Pulgar e já se movimenta. Ele não toca no Pulgar e fica parado. Ele toca no Pulgar e já movimenta para frente. O Pulgar dá a bola no Pedro. O Pedro, eu vou falar mais para frente só sobre o Pedro, mas o Pedro faz um pivô altamente preciso para o Arrascaeta. Parece que é fácil fazer o que o Pedro fez, só dar um toquezinho, não, mas o toque que ele dá para o Arrascaeta permite que o Arrascaeta continue em progressão. Que o Arrascaeta já estava se movimentando. E aquilo ali não é uma jogada aleatória, é uma jogada treinada. O Arrascaeta toca no Pulgar, continua a movimentação para sair da marcação e recebe o passe do Pedro, que permite que o Arrascaeta continue em progressão. Aí o Arrascaeta, na entrada da área, conseguindo dominar essa bola, dá 2, 3 passos, fica difícil de parar. Mais uma vez o Arrascaeta finaliza com extrema inteligência, sem dar aquela porrada para fora, um chute totalmente colocado, que o goleiro do Corinthians, o Hugo, não tem a menor chance de chegar. O Flamengo faz 2-0 também no início da partida, o que tranquiliza e facilita muito mais o nosso jogo. Então é um golaço esse segundo gol. Outra coisa boa, o Flamengo, obviamente nenhum time do mundo consegue marcar sufocando o adversário 90 minutos porque cansa. Então o Flamengo continua marcando pressão, mas uma pressão uns 3 passinhos mais para trás. A linha defensiva alta, time compacto, para poder explorar, né, esse espaço que talvez teria se o Corinthians conseguisse sair jogando. O terceiro gol mostra muito bem isso. Se você observar,
o Pedro e o Arrascaeta não estão lá em cima. Eles estão na intermediária, próximo ao círculo central ali. Porque já não tinha, né, condições de continuar aquela marcação alta, sufocando o adversário. Então eles deixam o Corinthians sair tocando até ali. Quem aperta a marcação é o De La Cruz, que como o time todo ontem fez uma partidaça o De La Cruz. O De La Cruz, então, aperta o volante, aperta o Gustavo Henrique e vai apertar o Hugo. O Hugo, que a gente flamenguista conhece muito bem, não tem condições com o pé, tenta sair jogando para o volante, o passe sai errado, e o Pedro tá bem colocado, finaliza. Um detalhe que a gente tem que observar nesse gol do Pedro, que ele finaliza muito bem a bola rasteira e de curva, ele bate com o pé esquerdo. O Pedro é destro, então mostra assim mais um fator que mostra como que o Pedro é um centroavante completo. E o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo, fora o baile, né? Fora algumas oportunidades perdidas. Acho o jogo de ontem é um exemplo disso. Assim, quem me acompanha sabe o tanto que me irrita quando o Flamengo perde o gol cara a cara. Ontem o Flamengo criou chances também cara a cara, só que foi mérito da defesa, mérito do goleiro, a bola bateu na trave, os caras finalizaram. Não foi aquela finalização bicuda para fora, o cara não olha o goleiro, chuta em cima do goleiro. Não, né? Teve uma que o Pedro recebe sozinho, poderia finalizar, ele dá de calcanhar para trás. Acredito que é falta de ritmo de jogo. Automaticamente, né, o Pedro, com a sequência de jogos que ele tinha, ele faria aquele gol. Ali eu acho que faltou para o Pedro um pouco da referência da onde que estava o gol, devido a muito tempo parado. Ele tenta devolver de calcanhar. Tem chances com o De La Cruz. Então o Flamengo criou oportunidades boas. E uma coisa que eu também critiquei, principalmente no jogo contra o Vasco, quando o Flamengo não faz gol, né? É a dificuldade na tomada de decisão. É o que fazer. A tomada de decisão ontem contra o Corinthians foi muito boa. Os jogadores acertaram quase que todas as vezes que tinham que tomar uma decisão, eles acertaram. Aí, para não fazer o gol, é um detalhe técnico, é a defesa do Hugo, que mesmo falhando no terceiro gol, fez excelentes defesas, é o zagueiro que corta, é o chute que pega na trave, aí faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo são as tomadas de decisões erradas e as finalizações esdrúxulas, né? Um ponto positivo, muito positivo para mim, é aonde que o Arrascaeta está jogando. O Arrascaeta está jogando numa posição que há algum tempo a gente não via no futebol brasileiro, que é o ponta de lança. É a posição, não estou falando que é igual não, tá, gente? É a posição que o Zico jogava, por exemplo, que o Djalminha jogava, que o Alex Cabeção jogava. Quem é da minha idade aí vai entender melhor o que eu estou falando. É o camisa 10, é o meia de criação próximo à área. O Arrascaeta tem uma capacidade de finalização muito boa. Só que ele tem que estar próximo à área ou dentro da área. O Arrascaeta já é o artilheiro com 5 gols. Eu estava vendo agora o Redação Sport TV, que aqui no Espírito Santo hoje é feriado. Aí passou os 5 gols do Arrascaeta. Cara, os 5 gols dele é tudo finalização de categoria. Toque no cantinho, toque debaixo da perna do zagueiro. Então é uma arma poderosa para o Flamengo. O Arrascaeta mais adiantado, jogando ali atrás do Pedro, que vai sobrar espaço para ele finalizar, como aconteceu mais uma vez ontem. Não só no gol que ele faz, mas o Arrascaeta tem 2 chances no jogo. Uma que ele chuta na trave, no início do segundo tempo. Outra, que ele recebe um lançamento longo. Uma coisa boa também, preparo físico do Arrascaeta está ótimo. Ele ganha na velocidade, o Hugo faz uma boa defesa. O juiz, o bandeirinha, deu impedimento. Porém, se fosse gol, seria validado que o Arrascaeta não estava impedido. Então, sobre o Arrascaeta e esse posicionamento novo dele, acho bem interessante. O Flamengo volta para o segundo tempo. Coisa positiva também, como se o jogo tivesse 0-0,
O segundo tempo, o Flamengo não tira o pé do acelerador, pelo contrário, continua pressionando. Uma coisa que para mim é bem clara quando o Flamengo está sufocando o adversário é que a gente sempre ganha a segunda bola, né? O Flamengo está atacando, aí perde a bola, o adversário tenta sair jogando. Pulgar ou De La Cruz, principalmente esses dois, já recuperam a bola. Então, é aquele sufoco ali, o adversário não consegue sair de trás. O Flamengo continuou assim no segundo tempo, criou chances, merecia ter feito mais gols, como fez, né, o lance do quarto gol. Um pênalti claro, é impressionante, como eu já disse, aqui hoje no Espírito Santo é feriado. Estava vendo lá o programa do Redação Sport TV, que é um programa bom ainda. Coloquei um pouco na ESPN, os paulistas da ESPN. Não vou nem falar do pênalti, porque não faz diferença, mas não foi pênalti. Cara, foi muito pênalti. Assim. Então, eles têm que ter essa narrativa de que não foi pênalti para deixar aquela pulguinha de que o Flamengo sempre é beneficiado. O lance do Arrascaeta é pênalti claro. O Pedro vai, bate muito bem, indefensável, Flamengo 4-0. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas como eu disse, o goleiro do Corinthians lá, o Hugo, que pra gente sempre vai ser neneca, fez umas 3 defesas boas, 2 bolas na trave, uma do Pedro, uma do Arrascaeta. Então assim, foi um jogo, na minha opinião, perfeito. Por quê? Flamengo conseguiu fazer 4 gols, excelente, criou mais oportunidades. E o Corinthians, que é o atual campeão paulista, para falar a verdade, não conseguiu passar do meio de campo. Então, assim, foi uma aula de futebol. Foi um jogo, volto a falar, para mim, perfeito. Que eu não consegui ver erros do Flamengo. O erro que tem, e já é desde o ano passado, é esse cruzamento em diagonal que pega nossas costas dos nossos laterais. Em relação aos jogadores, todo mundo jogou bem. Achei muito importante o segundo jogo muito bom do Ayrton Lucas, foi muito bem lá na altitude, foi muito bem ontem, melhorou bastante na parte defensiva. Na parte ofensiva, senti ele mais confiante para arriscar a jogada dele, que é de velocidade. Então, assim, falar de Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, chovendo molhado, todo mundo jogou bem, né? E isso dá uma tranquilidade pra gente. Uma coisa tática importante também, que o Flamengo vem fazendo, é o seguinte: joga pelo meio Pedro, que é o centroavante, então ele fica mais centralizado, a Arrascaeta flutuando pelo meio, o Gerson vindo pelo meio, e tem o De La Cruz, que também passa, né? Chega perto desses 3. Então o Flamengo está com 3 caras muito bons, centralizados. O que isso acontece? Abre as laterais, abre as pontas. Foi assim no gol do Cebolinha. A jogada vem da esquerda, chega para ele, no mano a mano ele corta para dentro e bate. É a característica do Cebolinha. Só que não adianta o Cebolinha receber essa bola marcado por 2, mais a cobertura, não adianta, dificilmente ele vai conseguir fazer o gol. Então o Cebolinha tem que receber a bola daquela forma. Então, quando o Flamengo joga um jogo pelo meio associativo, de tabelinha curta, de aproximação, como faz com Pedro, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz, vai abrir espaço para o Cebolinha e para o Wesley, como foi ontem, e para o Ayrton Lucas. Então o Flamengo cria um ataque que tem várias opções. Pode ser pelo meio, o adversário vai tentar bloquear pelo meio, vai abrir espaço pela ponta. Se o Flamengo for atacar pelas pontas, começar o ataque pelas pontas, no caso de ontem, Ayrton Lucas, Cebolinha, o Arrascaeta flutuando por ali, do outro lado, Wesley e Gerson, que foram bem ontem. Wesley, Gerson e o Pedro aproximando por ali, essas triangulações pelas pontas, vai abrir espaço pelo meio. Aí tem a Arrascaeta para finalizar, o próprio De La Cruz, o próprio Pedro dentro da área. Então, assim, o que me deixa muito feliz, e não é só do jogo de ontem, o jogo de ontem é muito bom porque o Flamengo consegue fazer os gols.
Mas é que o Flamengo não ataca só de um jeito. O Flamengo vai conseguir criar chance contra qualquer defesa, porque é muita opção de ataque. Então é importante essa volta do Pedro. Vou falar especificamente do Pedro, porque eu acho assim que é uma coisa bem nítida e que eu estava falando, quando o Pedro voltasse, dificilmente alguém ia conseguir segurar o Flamengo. O Pedro, ele consegue fazer o pivô, como eu já disse, não é aquele pivô burrão que só domina a bola de costas, não sabe o que fazer, não. Exemplo, gol do Arrascaeta, ele dá o passe que possibilita o Arrascaeta continuar em progressão. Uma jogadaça do De La Cruz, uma tabelinha pelo meio, que ilustra o que eu acabei de falar. Pedro e Arrascaeta tabelando pelo meio de campo. O De La Cruz acha o Pedro domina, dá aquela escoradinha pro De La Cruz vir batendo. Ótima defesa do goleiro. O Pedro é oportunista. Escanteio pro Flamengo, desvio no primeiro pau, o Pedro cabeceia na trave, dá um azar ali, chega um pouquinho atrasado, a bola bate na trave. Outro lance de oportunismo, o terceiro gol, o gol do Pedro. É o cara super inteligente, com uma capacidade de execução técnica altíssima. O goleiro do Corinthians chuta a bola rasteira, não é fácil de devolver aquela bola pro gol. Ele bate de curva de esquerda, que não é a perna predominante, e faz o gol. Outro lance que mostra como é que o Pedro é completo, aquela arrancada fantástica que ele deu. Mais uma tabelinha pelo meio, o Gerson acha o Pedro dá uma canetinha no zagueiro, carrega a bola para dentro da área, marcado, os caras marcando ele firme, ele dá mais um drible, bate de direita e o goleiro do Corinthians, o Hugo Neneca, faz uma boa defesa, tira com o pé. Então o Pedro te entrega tudo, te entrega o pivô, te entrega o oportunismo, te entrega a qualidade técnica na finalização, te entrega gol de cabeça. E esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, consegue atacar de várias formas. O Pedro vai fazer gol de cruzamento, o Flamengo consegue chegar bem pelas pontas. O Pedro vai fazer gol recebendo dentro da área, como foi aquele lance que ele dá de calcanhar, mas ele poderia ter chutado, fazendo a diagonal dentro da área. O Pedro vai fazer gol assim. O Pedro vai fazer gol no mano a mano com o zagueiro, cortando e chutando. Então, esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, vai conseguir entregar várias bolas pro Pedro, ou finalizar ou dar assistência, como foi ontem. O Pedro ontem faz 2 gols e dá uma assistência. Então, assim, graças a Deus que ele volta muito bem fisicamente, jogou o primeiro tempo e boa parte do segundo. Agora, quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, acho que ele nem deve viajar, deixa ele descansando, quietinho no Rio de Janeiro, porque é um jogador, assim, que nós não temos reserva pro Pedro. Então, tem que deixar ele quietinho, jogar bem, manter a forma física, controlar os minutos dele em campo e o Arrascaeta continuar. Acho que o Felipe Luiz não vai mudar a forma do Arrasca jogar. É o Arrascaeta ponta de lança, próximo à área, para poder também finalizar mais. Grande jogo do Flamengo, um jogo que espero que dê tranquilidade aos atacantes, aos meias, na questão de fazer gol. A gente sentiu o Flamengo, foi assim no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Inter, que o Pedro ainda não estava, né, jogando totalmente bem. Os outros jogando, o Juninho, Luiz Araújo, Michael, o próprio Bruno Henrique, uma ansiedade de querer fazer gol, então isso atrapalha. Então essa goleada de ontem contra o Corinthians dê tranquilidade na hora de finalizar. Que o Flamengo, tendo tranquilidade, frieza na hora de finalizar, não vai perder para ninguém. Só para terminar, um ponto importantíssimo, foi o 5º jogo seguido que o Flamengo não leva gol. Então, pelo volume de jogo, pelas oportunidades de gols que esse time do Flamengo cria, a gente não tomando gol vai ficar imbatível, sim, sabe? Então, Léo Ortiz e Léo Pereira, que são os 2 zagueiros excelentes,
Só que uma coisa que a gente tem que ressaltar, o sistema defensivo do Flamengo começa lá com o Pedro e com o Arrascaeta. Então isso facilita muito lá a vida do zagueiro e dos volantes. Eu não vou ficar falando, já falei muito de jogador e tal, mas assim, se a gente for falar de todo mundo não vai dar tempo aqui. Só ressaltar também a partidaça do Pulgar, né? Impressionante, impressionante. E não levou cartão amarelo também, excelente. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço. Até a próxima.